Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Tchê Player, esporte sem histeria, cultura pop com requintes de nostalgia, né? Sou jornalista há 11 anos e o tema desse vídeo é a Fórmula Indy, a IndyCar, né? Que teve a prova ontem, no domingo, no oval de Milwaukee Mile, que originalmente foi construído para ser um hipódromo, né, de corrida de cavalos em 1876 e a partir de 1903 passou a seu uso exclusivo para corridas, ainda em asfalto de terra, sendo a pista voltada para a corrida mais antiga do mundo, até mesmo que as 500, o Indianapolis Motor Speedway, né, onde se realizam as 500 milhas de Indianápolis, né? E fazendo uma analogia com corrida de cavalos, né? O Christian Rasmussen da equipe Carter, ele correu por fora nas últimas voltas, né? E ficou cabeça a cabeça com o Alex Palou, o tetracampeão da Fórmula Indy, e superou o espanhol para conquistar a primeira vitória da equipe Carter na temporada, né? A temporada que é dominada pelo Palou, conquistou 8 vitórias em 16 corridas, né? 50% de aproveitamento. Mais o Scott Dixon da Ganassi conquistou outra vitória. A McLaren com o Pato Ward, mexicano, mais 3 vitórias. E a Andretti com o Kyle Kirk, 3 vitórias. E o Will Power da Penske, uma vitória. Mas a corrida teve muitos momentos bons, alguns mais calmos, mas o final foi bastante eletrizante, né? Logo no início da corrida, o Palou largou na pole position, né? Teve o acidente do Nolan Siegel na McLaren, que pegou a parte interna da zebra e rodou e bateu, né? Aí deu a relargada, né? Outro incidente. E aí na segunda relargada, o David Malucas da equipe Foyt superou o Palou, né? E ficou um bom tempo na liderança até a troca dos pitstops, né? Aí o Malucas demorou um pouco mais assim no pitstop. O Palou assumiu a dianteira, né? Isso já mais pro segundo terço da corrida. Conseguiu abrir uma vantagem expressiva de cerca de 10 segundos e em circuito ovais pequenos como o de Milwaukee, que é 1 milha, aproximadamente 1.600 metros, quando chega perto do tráfego, os adversários não são obrigados a dar passagem como é na Fórmula 1, por exemplo. Então o Palou acabou perdendo a diferença para o McLaughlin, o Big Mac da Penske, e com isso se aproximaram. Aí teve mais uma na de bandeiras amarelas, todo mundo foi para o pit stop, né? E o Palu tava com uma margem boa, um baita acerto, só que aí faltando cerca de 40, 50 voltas para acabar, começou a garoar em Milwaukee, né? Por mais que a chuva não fosse expressiva, mas em circuitos ovais não é permitido correr sobre chuva nem tão pouco tempestades de raios, né? E isso gera bandeira amarela e eventualmente bandeira vermelha nas corridas. Aí com isso, muitos pilotos que estavam do meio para o fim do pelotão aproveitaram para ir para o pit stop, trocar pneus e reabastecer, né? E não, normalmente o combustível faz bastante diferença em circuitos ovais. A economia de combustível tem uma reserva a mais, mas outro fator que pesou foram os pneus, né? Então, o Christian Rasmussen, né, mesmo estando lá atrás, né, ele que foi o único que conseguiu executar com maestria essa estratégia, né? A relargada foi passando todo mundo, passou o Joseph Newgarden da Penske, bicampeão das 500 milhas, né, que é um especialista em circuitos ovais, né? Embora não tenha tido uma temporada tão boa assim em 2025, mas reconhecidamente é um ótimo piloto nesse tipo de traçado, né? O Rasmussen tomou a posição dele chegando no pódio, passou o McLaughlin e tinha que descontar uma diferença de cerca de 2 segundos para o Palou, né?
E a partir desse momento ele foi acelerando, e aí ele chegou a colar no Palou, botou de lado por fora entre o Palou e o muro, os dois ficaram lado a lado, e o Rasmussen conseguiu rasgar a reta em primeiro lugar, e a partir daí ele abriu 1,5 segundo, 2, e administrou a vantagem confortavelmente para conseguir a primeira vitória dele na Fórmula Indy, né? Que foi um resultado fantástico, porque na corrida anterior em Portland, que fica no estado do Oregon, né, no noroeste dos Estados Unidos, eles tinham se envolvido num acidente com o Conor Daly, da equipe Juncos, né? Inclusive o Daly bateu o Rasmussen e acabou não sofrendo nenhum tipo de punição com essa corrida de Milwaukee por várias vezes, não só no final da corrida. O Rasmussen teve que fazer correção no carro, né? Saía de frente e por várias vezes acabou ficando bem perto de encostar o muro, né? E aí provavelmente se encostasse no muro era fim de prova para ele, né? E por isso que mesmo com o campeonato já definido, né? Esse final de prova em Milwaukee foi muito empolgante se assistir, né? Porque até mesmo com o alto desempenho dele, né? O Palou é o grande piloto da Indy no momento, né? Não sabia se ele ia ter fôlego tanto no combustível como principalmente nos pneus, porque conforme vai disputando com os outros pilotos, acaba gerando um desgaste maior de pneus, né? Mas para o Rasmussen, primeira vitória dele, né? E no próximo fim de semana, a Fórmula Indy chega no Grande Prêmio de Nashville, né? Que é a capital da música nos Estados Unidos, né? Outro oval, né? E um super speedway para fechar a temporada, né? Que a Fórmula Indy ela procura não colidir muito o calendário com o Super Bowl, né? O futebol americano, e por isso a temporada acaba normalmente no início de setembro, mas excepcionalmente nesse ano de 2025 a temporada vai acabar se encerrando nesse mês de agosto, agora, dia 31, né? Então é isso, gente. Foi um breve resumo do que foi a corrida da Indy no domingo passado, né? Ontem em Milwaukee, né? Teve uma boa parte da corrida, tem vários momentos bons de ultrapassagens, mas o final ali é que foi o apogeu, assim, de que não esperar que o Rasmussen, com tanto desempenho, fosse atropelando todo mundo como uma corrida de cavalos, né? E superasse o Alex Palou para conquistar a primeira vitória na Indy, né? Eu vou ficando por aqui, gente. Em breve eu devo voltar com mais vídeos no canal. Até mais.